Bom, então vamos lá, gente. Eu estou aqui com um dos vídeos da doutora Cláudia Albers, né, intitulado Enorme o Núcleo do Planeta X sobre Massachusetts na fase de criação de magma. Então, assim, pelo que eu entendi de alguns vídeos que eu andei vendo dela, ela relaciona nuvens peculiares, formação de nuvens, com a presença do planeta X. E que existem várias fases onde o planeta X às vezes se encontra em fase de criação de magma, que eu não sei o que ela entende por magma. Eu entendi a magma como, né, líquido que sai de dentro, rocha derretida de dentro dos vulcões. Mas ela fala então na criação de magma pelo planeta X e criação de água também. E que a criação do magma, a interação com as nuvens, acaba provocando chuvas de magma, que é o que explica, por exemplo, as grandes queimadas na Califórnia, sabe? Aquelas grandes incêndios florestais na Califórnia, na verdade, estão sendo causados pelo planeta X na sua fase de criação de magma. E a chuva de magma. Isso aí tem outro vídeo que depois eu vou analisar. Nesse vídeo aqui, então, ela analisa uma foto que foi mandada para ela, onde nós vemos um grupo de nuvens em formato de tiras, tá? Nuvens onduladas, tá? Formando ondinhas, formando tiras, tá? Vamos ver aqui, ó. Also, that explains why they are pinker than the rest of the Tá cloud vendo? on the surface of the object. You would expect these objects to create a veil. Ó, So, vou mostrar a the foto aqui pra cloud, as I vocês. said, is clumpy Volta aqui. and it's slightly pink. That's Quero pegar why uma aqui. it would. Bom, tá ali, ó, tá vendo? É uma formação de nuvens durante o pôr do sol, onde a gente vê as nuvens escalonadas, formato de ondinhas, tá? Retangulares, formando várias tripinhas, ok? E ela vai dizer no artigo dela que essas nuvens escalonadas e em coloração rosa, vamos dizer assim. Rosa, óbvio que a gente sabe que a coloração rosa, alaranjada ou vermelha é a função do pôr do sol. Mas ela vai dizer que a coloração rosa e o formato escalonado revela para nós a presença do planeta X. Que o planeta X está acima dessas nuvens, criando pontos de conexão e gerando o formato escalonado e a cor rosa, o que indica que o planeta X estaria na fase de criação de magma, certo? Eu vou ver aqui se eu consigo. Que o problema é que é tudo em inglês, então a explicação dela é em inglês, é difícil de vocês entenderem. Eu vou tentar ler ali um pedaço do artigo e vocês vão entender melhor. Diz o seguinte, ó. The rectangular strips are raised regions on the surface of the object and most likely connections point. Tá? Diz o seguinte, é que the rectangular strips, formato retangular de tripas nas regiões raiadas, vamos dizer assim, on the surface of the object, tem alguma relação com a superfície do objeto, and most likely connection, e vários pontos de conexão. Which also explain if they are... E o que também explica o fato delas serem rosa, of the cloud, e o resto das nuvens on the surface of the object. E as nuvens na superfície do objeto, né? As nuvens rosas estão associadas à criação do magma na superfície do planeta X, certo? Então é isso, ela relaciona o formato escalonado de tripinhas da nuvem e a coloração rosa, ela relaciona isso. Isso daí seria o que? Estaria demonstrando para nós, o formato dessas nuvens estaria demonstrando para nós que há a presença do planeta X acima dessas nuvens, né? Não sei nem como, porque o planeta X seria quase do tamanho do planeta Terra ou maior, né? Não sei como é que ele pode estar acima das nuvens, mas é isso que ela indica. Então, eu vou tentar explicar para vocês, vou dar só um play para vocês verem de que nuvem que estamos falando, ó. Of them seem to be a little bit out of focus, as if behind parts of them are slightly behind this veil in the atmosphere, or or part of the layer that forms this almost opaque veil. So the cloud, as I said, is clumpy. Certo? Essas nuvens aí, gente, vamos dar uma estudada no que se trata, né?
Porque é óbvio que não existe planeta X acima das nuvens. O planeta X não está criando magma e as nuvens vão depois criar chuvas de magma. Isso não existe. Essa senhora ela chegou num nível de devaneio que ela realmente ela cria teorias absurdas de dentro da cabeça dela. 100% do zero ela consegue criar teorias incríveis, né? Então, o formato de tripinhas dessas nuvens não tem nada a ver com o planeta X, a coloração rosa não tem nada a ver com o planeta X. Essas nuvens não são formadas por magma e elas não incidem, elas não caracterizam chuvas ácidas que vão uma chuva de magma que vai causar grandes incêndios. Nada disso existe. O que nuvens são essas? Gente, é óbvio que essas nuvens são naturais. O nome científico dessas nuvens é Altocumulus undulatus. Undulatus que vem da questão de elas formarem ondas, undulatus. Estão vendo ali, essa foto aqui, por exemplo, né? É a mesma foto que ela mostrou ali. Formato de ondas, tá? Tripinhas. Se tratam das Altocumulus undulatus. Temos várias fotos. São nuvens conhecidas por qualquer um. Não é nenhuma questão científica muito séria, não. Qualquer um conhece as Altocumulus undulatus. São nuvens habituais, nuvens conhecidas. Olha aqui. Tá vendo? Altocúmulos undulatus. Não tem nenhum mistério, nada demais. Mas ela transformou num negócio de 7 cabeças, hein? Deixa eu dar uma lida pra vocês. Aqui na Wikipédia, vamos ver. Pra gente entender o que são. Os altocúmulos undulatus, tá. Ué, eu quero traduzir. Traduzir português. Altocúmulos undulatus é uma nuvem de nível médio, geralmente branca ou cinza, com camadas ou manchas contendo ondulações que se assemelham a ondas ou ondulações na água. Elementos dentro da nuvem, como as bordas das ondulações, são geralmente mais escuros do que os da cirrocúmulos ou menores que os dos estratocúmulos, que são outros dois tipos de nuvens. Essas nuvens podem aparecer como manchas ou como cobrindo o céu. Tá? A largura dessas nuvens geralmente tem menos de 30 pés de espessura. Tá? A presença da altocúmulos ondulados pode indicar precipitação nas próximas 20 horas ou simplesmente um dia nublado. Tá? Não tem nenhum mistério. Como em outros altocúmulos, a variedade ondulatus pode se formar em todas as estações, anunciando um sistema que se aproxima dentro da área geral. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Elas resultam do cisalhamento do vento. Certo? Uma velocidade abrupta ou mudança de direção do vento mudando gradualmente com a altura. As linhas que podem ver indicam a direção do cisalhamento. Está falando das ondulações, né? Nos Estados Unidos, essas formações podem ser o resultado de vazamentos de sistemas tropicais ou subtropicais na direção norte. Elas também podem vir de uma monção do sudoeste que atravessa o oeste dos Estados Unidos e as grandes planícies. Ou seja, é disso que estamos falando. Das nuvens, essas aqui. Cadê? Altocúmulos ondulatus. Não tem nada de nuvens de magma geradas pelo planeta X. A mulher ela está enlouquecida completamente. E aí ela continua no mesmo artigo. Vamos para a próxima parte do artigo dela, o que ela vai dizer. Então assim, no mesmo vídeo, ela traz para nós esse outro fenômeno atmosférico, né? Que é esse buraco na nuvem, né? Tá vendo esse buraco circular numa nuvem altocúmulos, não é ondulatus, mas é uma nuvem altocúmulos. Não, mentira, é uma nuvem altos estratos, que forma esse paredão de nuvem, né? Essa folha, esse véu formado pela altos estratos. Muito comum acontecer nas altos estratos a formação de um buraco que a gente chama de sky punch, em português buraco na nuvem, certo? Ela vai dizer o que? Ela vai dizer que este buraco na nuvem também é um indício da presença do planeta X na região acima. Que o buraco na nuvem seria um ponto de conexão entre a nuvem e o planeta X. E que, na mesma forma que uma nuvem anterior que ela mostrou, este buraco também indicaria que o planeta X estaria na fase de criação de magma, certo? Então, para ela, novamente, mais um exemplo da presença do planeta X. E é óbvio que não se trata disso. Na verdade, este buraco na nuvem é comum, existe em muitos lugares, até eu já vi no céu. Não tem nada a ver com o planeta X. Este buraco se chama Sky Punch e a explicação da sua existência é outra. Não tem nada a ver com o planeta X. Vamos dar uma olhada no Sky Punch. Olha lá, gente, tá vendo? O Sky Punch,
ele é usual, é comum até. Não é nenhum fenômeno tão raro assim. A gente vê para todos os lados. Até a foto que ela mostrou tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. The Skypunch not a fancy animated combat move. A foto que ela mostrou tá aqui, tá? É um Skypunch numa região de altos estratos, né? Num pôr do sol. Olha a quantidade de Skypunches que nós podemos ver. Porque é um fenômeno que acontece em todas as partes do mundo, não é nada demais. Tem para todos os lados, Skypunch. Estão vendo? Aqui, ó. Skypunch. Deixa eu ver outro. Olha lá. Skypunch. Tem para todo lado. Se trata de um fenômeno basicamente comum, até fácil de se ver, tá vendo? Nenhuma relação com a presença de planeta nenhum, formação de magma nenhum. É uma nuvem natural. E qual a explicação da formação do Skypunch? Vamos dar uma lida. Inclusive, eu acho que eu tenho até um vídeo sobre isso. Vamos ver, porque aí a gente vê a minha própria explicação, que já tá... eu já fiz nos meus blogs sobre meteorologia física, eu já fiz vários artigos sobre Skypunch. No próprio canal já tem vídeos sobre Skypunch. Deixa eu ver se eu acho, que aí fica mais fácil de ver. Olha lá, ó, na minha playlist, na minha série chamada Fenômeno no Céu, o vídeo 5 é inteiro sobre Skypunch. Eu vou dar uma passada em algumas partes e vou deixar na descrição para vocês verem o vídeo completo, se houver interesse. Fica mais fácil ainda da gente acompanhar a explicação. Vamos ver. Assim como o Pai me enviou, Guerreiros, vídeo rápido aqui. Essa aqui eu já não sei mais se é a quarta ou a quinta parte da série Fenômeno no Céu. Vamos fazer um vídeo rápido aqui, eu quero abordar um fenômeno em específico com vocês, que é bem interessante e tem atraído a atenção de muitas pessoas pelo mundo todo nos últimos anos, com o advento da internet, né? As pessoas postam as imagens. Desde que esse fenômeno começou a ser visto nos céus, muita especulação se gerou em cima, né? Se são OVNIs, se são portais intergalácticos, buracos negros, sinais do fim dos tempos, né? Foi dito muito sobre isso. Mas o fenômeno se trata de um bem conhecido no âmbito mais científico, né? No estudo da atmosfera, da meteorologia física, formação de nuvens. Esse fenômeno que eu mostro para vocês na imagem, apesar de misterioso e intrigante, é um fenômeno natural. Chama-se Skypunch, ou seja, o buraco no céu. Skypunch. Punch é buraco, sky é céu, buraco no céu. Skypunch. É um fenômeno que está relacionado com a presença de um tipo de nuvem específica no céu. A nuvem conhecida como altocúmulos ou cirrocúmulos. Esse buraco ele se dá em uma nuvem, né? Como vocês estão vendo na imagem aí, esse buraco ele se dá numa nuvem. De que nuvem estamos falando? Estamos falando da nuvem altocúmulos. Altocúmulos é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Nós temos os 3 níveis do céu, né? Da troposfera. A troposfera é a primeira parte da nossa atmosfera, onde acontecem todas as intempéries do tempo e é onde se formam todos os tipos de nuvens. É na troposfera. Depois vem a estratosfera e já não tem mais formação de nuvens. A parte mais baixa da troposfera, os primeiros 1, 2, 3 quilômetros, a gente tem a formação das nuvens baixas, que são as cúmulos, tal como eu mostro para vocês aqui. São essas nuvens arredondadas, e baixas. Você vê elas numa altitude bem inferior. São as cúmulos. Se você pegar uma cúmulos dessa, ou algum grupo de cúmulos, e subir ela para 5 km, 6, 7 km, na parte média da troposfera, elas vão ficar menores. Essas nuvens em formato de algodão, redondinhas, né? Elas estão grandes porque elas estão perto de você. Se você subir elas lá para cima, elas vão ficar menorzinhas. Então você vai ver o que o pessoal chama de nuvens encarneiradas, né? Você vai ver várias bolinhas menorzinhas, mais ou menos do tamanho de um punho esticado. Você estica o seu punho para o céu e olha. Se as esferas tiverem mais ou menos o tamanho do seu punho, você está diante de nuvens altocúmulos. Tem as cúmulos, são as baixas. Aí vem as altocúmulos. Você vai ver esse formato encarneirado, né? São várias bolinhas, flocos, parecem flocos. Inclusive um dos nomes é altocúmulos flocos, é um tipo característico.
Tem altocúmulos estratiformes, tem altocúmulos flocos, tem altocúmulos undulatus. Existem várias subclassificações. Se você pegar essas mesmas nuvens esféricas, né, esses algodões, parece algodão, né, algodão doce. Se você subir para 11 mil metros de altura, 11 quilômetros, né, mais alto ainda para a parte final da troposfera, você vai chegar na região de formação das nuvens cirrus, ou criatura. Você vai chegar na parte da formação das nuvens cirrus, onde são formadas também as cirrocúmulos, que na verdade são essas mesmas nuvens esféricas, só que em altitude extremamente elevada. Então você vai ver grânulos bem pequenininhos, né? Não porque eles estão pequenos, mas porque estão muito altos. Se você pegar uma bolinha pequenininha dessa e descer até 1 quilômetro, você vai ver uma nuvenzona. Mas se você sobe lá para cima, você vai ver várias nuvenzinhas bem pequenininhas formando uma malha, né? Então você tem cúmulos, altocúmulos e cirrocúmulos. Mas tudo se trata da mesma coisa em altitudes diferentes. Quando você tem um paredão de altocúmulos ou um paredão de cirrocúmulos, acontece esse fenômeno, né, chamado de sky punch, ou buracos em altocúmulos, que eu costumo chamar. Como que se dá o fenômeno? Tais orifícios são formados quando a temperatura da água nas nuvens está abaixo de zero, mas a água não está congelada devido à ausência de partículas de nucleação de gelo. Quando se formam cristais de gelo, inicia-se um efeito dominó, causando gotículas de água em torno desses cristais. Isso deixa um buraco grande, geralmente circular, na nuvem. É um efeito dominó, ou seja, surge um núcleo de condensação, né? E ele vai em formato de cadeia, né? Você tem um buraquinho que surge no meio e ele começa a englobar cada vez mais partículas de água em volta, né? E aquele buraco vai se expandindo, né? É um efeito em cadeia. Acredita-se que a introdução de um grande número de pequenos cristais de gelo na nuvem inicia esse efeito dominó de evaporação, que cria o furo. Os cristais de gelo podem ser formados através da passagem de aeronaves, que possuem por muitas vezes uma grande redução na pressão por detrás das pontas das asas ou hélices. Ou seja, esse fenômeno desse círculo, né, um efeito dominó, uma partícula inicia o processo e aquilo vai se expandindo até formar um buraco. Isso pode acontecer de forma natural ou pode acontecer através da passagem de um avião. O avião, quando passa por um tapete de nuvem altocúmulos, ele força esse efeito de condensação, né? As partículas que estão presentes nas nuvens, elas vão cair, vão precipitar. Inclusive, como mostro na foto, vocês veem que o buraco, ao mesmo tempo que ele vai se abrindo, aquela nuvem ela vem se caindo, né? Ela vai formar uma chuva. É uma chuva que não chega no solo porque está muito alto, região de altocúmulos e cirrocúmulos. Mas vocês veem esse pêndulo que vem formando assim, né? Porque aquelas partículas que estavam ali na nuvem, né? Elas vão começar a condensar e a precipitar. O buraco se forma e forma-se também esse véu que vem descendo, né? Uma espécie de precipitação. E aí nós temos a formação do sky punch. É muito comum ver nesses sky punches fenômenos iridescentes, né? Vocês já conhecem, nós vimos nas partes anteriores dessa série do que se trata o fenômeno iridescente, que é um fenômeno que ocorre devido a partículas em suspensão na atmosfera, partículas de gelo, partículas de água que refletem ou que causam difração ou reflexão na luz do sol, formando fenômenos iridescentes coloridos. E é muito comum nos casos dos sky punches a gente ver fenômenos iridescentes ocorrendo em simultâneo no momento em que começa a se formar esse buraco. Quando, no caso, são aviões que passam e forçam a precipitação, em vez de um círculo, nós temos a formação de um canal. Exatamente na região onde passa o avião na nuvem, né, esse efeito vem acontecendo, né, de dominó, só que em vez de se formar um círculo, forma-se um canal oriundo da passagem desse avião. Eu vou tentar encontrar algumas fotos para mostrar para vocês. Outra coisa que caiu muito na boca dos teoristas das chemtrails, das trilhas químicas, quando vêm esses canais em altocúmulos, eles piram e são os chemtrails, é a conspiração da redução populacional dos químicos que estão sendo pulverizados. Mas na verdade trata-se de um fenômeno natural que pode ocorrer por condições naturais formando o círculo ou por condições forçadas pelo avião que passa formando esses canais. Inclusive, um sky punch ficou muito conhecido, acho que por volta de 2000,
2014, 2013, quando um desses skypunts foi visto no Japão. Então você tinha um tapete de cirrus stratus, quer dizer, você tinha um tapete de altocúmulos e formou-se o buraco. Só que como o Sol estava numa angulação interessante, o Sol entrou pelo skypunt, pelo buraco, deixando ele meio que claro, né? Deixando ele com uma claridade forte ao entorno de um nublado. Então você via aquele buraco de luz saindo do Sol, parecia realmente um disco voador. E aí, nossa, alguém tirou foto, alguém filmou, jogaram na internet, isso virou uma febre na época. O UFO do Japão, o OVNI do Japão, aliens no Japão. E na verdade tratava-se de um skypunt. Essa foto que eu estou mostrando para vocês, se eu encontrei, essa é a foto que foi vista no Japão. Gerou uma polêmica na época, porque as pessoas na maioria das vezes desconhecem os fenômenos atmosféricos. Não é uma área de estudo da maioria das pessoas, não é algo que passa despercebido pelo senso comum, e as pessoas tendem a alegar todos os tipos de coisas mais absurdas. Tal como nós vemos essa doutora fazendo, né? Agora, para uma fisicista com PhD, como ela faz questão de afirmar no começo e no fim de todos os vídeos dela, ela começa dizendo: eu sou a doutora Albers, PhD e fisicista não sei o que. Ela faz questão de afirmar isso sempre. Para uma pessoa que tem, assim, um conhecimento tão incrível como o dela, né? Seria básico que ela soubesse esse tipo de coisa, né? Impressionante, porque a mulher, ela realmente traz explicações para esses fenômenos, né? Completamente absurdas. Para ela, as nuvens ondulatos que ela mostrou e o skypunt que ela mostrou, para ela são resultado da presença do planeta X na região acima das nuvens, o que chega a ser um absurdo. Então, assim, esta senhora, ela realmente está num nível de delírio que é patológico. Eu vou encerrar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.